LINDB, L-I-N-D-B, a LINDB também é o Estatuto Pátrio do Direito Internacional Privado. Vou repetir, a LINDB também é o Estatuto Pátrio do Direito Internacional Privado. Doutores, só para a gente poder aqui lembrar, alguns livros que estão desatualizados, tá? Que de repente vocês possam estar lendo com relação ao DIPRE, que vocês possam de repente estar vendo a nomenclatura LIC, tá? Que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Então, se porventura vocês estiverem pegando alguma doutrina mais antiga, tá? A LIC é a mesma coisa que a LINDB, só que a nomenclatura hoje vai ser Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antigamente se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Então, como a LINDB é uma norma chamada norma de sobredireito, ou seja, essa expressão sobredireito se usa para as legislações que têm por fim formalizar a própria lei, tá? Então, quando você fala, exemplo, da convenção que trata sobre o direito dos tratados, é uma convenção que trata, é uma norma internacional sobre direito. Por quê? Porque ela vai tratar sobre uma norma já exercida, já em vigor. Ela vai só formalizar essa norma. Então, na verdade, a LINDB, ela formaliza. Então, ela tem esse fim. Por isso que é chamada norma sobre direito, tá? Então, vamos continuar aí. A LINDB é o Estatuto Pátrio do Direito Internacional Privado, determinando a aplicação da lei local. Determinando a aplicação da lei local. Em território estrangeiro. Em território estrangeiro. Aplicação da lei local em território estrangeiro. E vice-versa. E vice-versa. Em 2018, por meio da lei 13.665 de 2018, né? Esta lei tornou garantidora sob a condição de segurança jurídica, sob a condição de segurança jurídica e eficiência do direito público. Márcio, eu vou fechar seu microfone, tá? Porque tá dando... Segurança jurídica e eficiência do direito público. Ponto continuativo. A LINDB é uma lei de grande interesse, para a teoria geral do direito. É uma lei de grande interesse para a teoria geral do direito. Devido à sua natureza multidisciplinar. E não apenas ao direito civil ou administrativo. Aí eu gostaria que vocês pudessem fazer um parágrafo agora. Divisão da LINDB.
por razões didáticas, iremos dividir a LINDB de acordo com os temas que ela trata. A saber, 2 pontos. Então, agora eu peço para vocês que coloquem em cada linha, que eu vou dividir ela topograficamente para que fique melhor o nosso estudo, tá? E a nossa análise dentro dessa questão topográfica. Então, vamos lá. Primeiro, vigência das normas. É o ponto 1, vigência das normas. Vocês vão colocar ao lado de vigência das normas artigos 1º e 2º. Vigência das normas, artigos 1º e 2º. Segundo ponto, obrigatoriedade das normas. Aí vocês vão colocar ao lado artigo 3º. Na outra linha, integração das normas. Ponto 3, integração das normas. Artigo 4º. Na outra linha, ponto 4, interpretação das normas. Artigo 5º. Interpretação das normas. Artigo 5º. Próximo ponto, ponto 5. Aplicação da lei no tempo. Artigo 6º. Aplicação da lei no tempo. Artigo 6º. Ponto 6. Aplicação da lei no espaço. Artigos 7º ao 19. Aplicação da lei no espaço. Artigos 7º ao 19. E o ponto 7. Normas sobre segurança jurídica. E eficiência na criação e na aplicação, do direito público. Vou repetir. Normas sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Artigos 20 ao 30. Então, por que eu fiz essa locação topográfica? Para que a gente possa entender essa estrutura da LINDB para o nosso estudo de direito internacional privado. Quais são os artigos que nós vamos trabalhar no direito internacional privado? É o ponto 6, que é do artigo 7º ao artigo 19. Os outros artigos, por exemplo, quando a gente fala de vacatio legis, prazo de vacácio. O prazo de vacácio é um prazo que vocês estudam lá em introdução ao direito, vocês estudam dentro do direito civil. Então, isso não nos vai valer aqui para o direito internacional privado. O que a gente vai contemplar são as normas do artigo 7º até ao 19, tá bom? Então, a gente vai falar sobre esses artigos nas aulas de direito internacional privado.
Então, vamos lá. Vamos ao primeiro artigo, que é o artigo 7º, para que a gente possa começar aí fazer... Professora. Oi, fala. Boa noite. Desculpa te interromper. Em relação ao artigo 3º, qual é o tópico dele mesmo, que eu não consegui pegar aqui para digitar? O artigo 3º é o ponto 2, obrigatoriedade das normas. Obrigatoriedade das normas. Tá bom, obrigada. Deixa eu repetir rapidinho, que aí vocês conferem aí, tá bom? Ponto 1, vigência das normas, artigo 1º e 2º. 2, obrigatoriedades das normas, artigo 3º. 3, integração das normas, artigo 4º. 4, interpretação das normas, artigo 5º. 5, aplicação da lei no tempo, artigo 6. 6, aplicação da lei no espaço, artigos 7º ao 19. E 7, normas sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, artigos 20 a 30. Tá bom? É importante vocês terem essa topografia aí para que vocês possam entender o estudo do direito internacional privado. Então, vamos lá. Vou precisar da ajuda de alguém. Tiago, você está aí com a LINDB aberta? Ou a Luana? Ou alguém está aí com a Alex? Está com a LINDB aberta para nos ajudar? Eu estou, professora. Eu estou, professora. Tá, então, Luana, lê para mim, por favor, o artigo 7º da LINDB. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Obrigada, Luana. Então, esse artigo 7º nós já até comentamos na aula de Direito Internacional Privado. Quando a gente fala do ius domicilii, então a questão do domicílio da pessoa, pouco importa sobre a questão da residência, mas o domicílio onde ela tem o ânimos de ficar, nesse aspecto, que a lei está dizendo que a gente não pode esquecer. Alguns fatos jurídicos que terão relação com, olha aí, personalidade, começo e fim da personalidade. Ou seja, gente, isso aí é coisa lá do direito civil, a gente tem que lembrar. A pessoa tem o começo e o fim da personalidade por meio do quê? Do nascimento com vida. Lembra lá no direito civil? Então, se alguém esquecer, vai lá no comecinho dos artigos do direito civil sobre fim, né? Quem é esse microfone que está fazendo esse barulho todo, gente? Amara, deixa eu fechar aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Acena para mim. Tá me ouvindo, gente? Sim. Thiago, tá me ouvindo? Tá. O microfone da Mara abriu e estava dando uma microfonia aqui. Então, quando a gente fala do começo e do fim da personalidade, são questões pertinentes ao direito civil. Aquelas questões sobre se nasceu com vida, se não nasceu com vida, teste de Galeno, enfim. Se tiver dúvida, não lembra mais, vai lá na parte do Código Civil e dá uma lida sobre começo e fim da personalidade. Então, vamos lá. Se eu tiver um determinado fato jurídico que tiver relação com, olha o que a Luana leu no artigo 7º, começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, se esse fato está dentro desses aspectos, eu vou lembrar que eu vou ter que trabalhar com a lei do domicílio. Domicílio de quem? A lei do país em que tiver domiciliada a pessoa. Então, a pessoa que estiver pertinente, o fato pertinente a ela, for com relação a começo e fim de personalidade, nome, capacidade, família, eu vou aplicar a lei do país em que ela estiver domiciliada. Não é propriamente a nacionalidade dela, é aonde ela estiver domiciliada. Então, são aqueles famosos elementos de conexão.
de aplicação, que pode ser da lei alienígena ou da lei brasileira, dependendo do caso. Então, isso é importantíssimo para que a gente possa aplicar o fato, o caso, a esses determinados requisitos. Então, eu vou analisar. O fato do Tiago está relacionado ao começo e o fim da personalidade dele? O fato do Tiago estar relacionado à família? O fato do Tiago estar relacionado ao nome? Então, eu vou aplicar a lei do país em que ele é domiciliado. Então, a gente precisa entender essas questões para aplicar a lei correta ao fato jurídico. Parágrafo 1º. Realizando o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Todo casamento, ele tem uma formalidade a seguir. Dentro dessa formalidade, a gente tem que lembrar que é claro que se o casamento é feito aqui, vai se aplicar a lei brasileira. E lembrando que isso se estende também aos consulados brasileiros, tá bom? Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros, eu não estou falando de casamento de brasileiros, a lei está falando de casamento de estrangeiros, poderá celebrar-se perante autoridade diplomática ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, olha só, o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, esses nubentes, se forem estrangeiro, os dois, poderá ser realizado em determinados consulados. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, ou seja, Tiago casou-se com Maria, Tiago mora na Espanha, Maria mora na Itália. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio do casal. Então, não está falando que não é, que aqui não está dizendo que é no domicílio do Tiago ou no domicílio da Maria. Aqui está dizendo o seguinte, é o primeiro domicílio do casal. Então, mesmo o Tiago casando-se com Maria, o Tiago precisa trabalhar na Itália e a Maria está lá morando na Espanha. Qual é o primeiro domicílio do casal? O primeiro domicílio do casal nem foi na Espanha e nem foi na Itália. O primeiro domicílio do casal foi na Alemanha. Então, esse fato com relação ao domicílio diverso vai ser escolhido aonde? Se tiver algum tipo de aplicação, vai ser na Alemanha, onde foi o primeiro domicílio. Então, essas questõezinhas aí a gente tem que analisar antes, ler antes para aplicar a lei. Parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, ou seja, gente, regime de bens, está ligado lá ao direito civil. Legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. Isso, a mesma coisa lá do parágrafo anterior. E se tiver diverso, ou seja, se o Tiago mora na Espanha e a esposa dele mora na Itália, se tiver diverso, primeiro domicílio conjugal. Ou seja, aquilo que a gente acabou de falar. Então, numa determinado fato jurídico que verse sobre o regime de bens, seja ele legal ou convencional, ou seja ele aquele regime que é dentro da norma, ou seja, aquele que você convencionou, ou seja, um pacto antinupcial, seja ele legal ou convencional, essa questão que vai ser dirimida vai ser no primeiro domicílio do casal. Não no domicílio de um ou de outro, mas no primeiro domicílio do casal. A mesma coisa do parágrafo anterior, tá bom? Então, essas aplicações aí são importantes para vocês estudarem. O que Entendi, eu vou falar... Oi? Entendi, não. O que quer dizer esse domicílio conjugal aí? O que vem a ser o domicílio conjugal? Onde os dois moram. Não, é onde cada país. Então, onde eles casaram, né? Não é onde eles casaram. Por isso que eu dei o exemplo, não é onde cada país. Eu dei o exemplo para que vocês possam entender a diferença. O primeiro domicílio conjugal é onde primeiro eles se estabeleceram juntos. Não significa dizer que eu sou casada que eu tenho que morar no mesmo lugar do meu marido, mas em algum momento
eu morei junto com ele, estabeleci um domicílio, mas eu posso, de repente, por questões de trabalho, morar em uma cidade e ele morar em outra. Mas tem que haver um domicílio conjugal, ou seja, um domicílio do casal, estabelecido como domicílio do casal. Porque o casal pode vir a morar na Espanha e depois de 2 anos se mudar para a Itália. Aonde que vai ser dirimido? Na Espanha ou na Itália? Na Espanha, porque é o primeiro domicílio do casal. É isso que diz a lei. Por isso que eu preciso saber aonde o casal domiciliou pela primeira vez. Primeiro domicílio do casal. Porque se o casal se mudou, por que a lei fala primeiro domicílio do casal, gente? Por que vocês acham que a lei fala sobre o primeiro domicílio do casal? É uma questão muito óbvia e jurídica. Por que a lei fala sobre essas questões pertinentes? Por exemplo, a bens, seja legal, seja convencional, sobre segurança a questão... jurídica, professora. Exatamente, sobre a segurança jurídica. Por quê? Porque o casamento foi celebrado num determinado país. E o país tem leis formais sobre o casamento. E por uma questão de lei do local, é que vai se resguardar essa segurança. E essa segurança vai ser resguardada no primeiro domicílio do casal, porque entende que o primeiro domicílio do casal é o local, a princípio, aonde foi celebrado essa formalidade, esse casamento, tá? Porque, olha só, tem casamentos que são celebrados dentro de consulados. Então, a gente precisa entender essas questões aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos por... Oi? E no caso do casal ser mais moderno, assim, mais contemporâneo, e nunca ter estabelecido domicílio? Casaram, mas cada um na sua casa. Mesmo que eles sejam muito modernos e não tenham estabelecido nenhum tipo de domicílio, eles casaram em algum lugar. Não casaram na Lua, né? Então, eles vão ter que estabelecer aí algum local para que eles tivessem aí as regras, se forem aplicadas aí em caso de algum desses requisitos. Então, se eles casaram e cada um foi para um lado, cada um foi para um estado, cada um foi para um país, estado que eu estou falando é país, né, gente? A gente está falando aqui de regra de países, a gente não está falando aqui de estado, né? Estado que eu digo, unidade da federação. Então, a gente está falando aqui de país. Então, se João e Maria se casaram na Ucrânia e um foi para a Polônia, o outro foi para a Crimeia, aí a gente vai ter que saber aonde que foi essa celebração de casamento para aplicar as regras pertinentes à formalidade do casamento, que foi no local que o problema disser. Então, se João e Maria se casaram, vamos supor, casaram na Polônia, e depois, logo depois do casamento, 12 horas depois, um foi morar na Rússia e o outro foi morar na Iugoslávia, aí, onde que a gente vai estabelecer, caso seja pertinente, exemplo, dirimir uma solução sobre o regime de bens do casal? Aonde que foi feita essa formalidade do casamento? Eu acabei de falar, o exemplo que eu dei. Exatamente. Tá? Então, se não tiver domicílio estabelecido, vai ser aonde foi celebrado esse casamento, porque na celebração do casamento é onde você tem essa formalidade. É a lei de aplicação do país, da celebração do casamento. Tá? Só para acrescentar aí, professora, desculpa interromper. Aqui no Brasil é um dos deveres, né, do casal. Convivência em comum e o domicílio. Está lá no Código Sim. Civil. Mas lembrando, gente, que essa convivência em comum, ela não significa dizer você estar propriamente morando junto, né? Essa convivência em comum, ela diz respeito ao relacionamento do casal. Porque se a gente for pensar
na convivência em comum para os casais, exemplo, que viajam muito, que cada um, por suas profissões, precisam viajar, exemplo, diplomatas, casais que são diplomatas, cônsules. Então, essa convivência, ela não vai ser diária, habitual, em razão da própria profissão. Então, essa convivência em comum é o relacionamento que se tem, porque é o que a gente está falando aqui. A priori, você tem um domicílio do casal, mesmo que o Alex esteja viajando e esteja, exemplo, se ele for diplomata, está lá representando o Brasil na Polônia, e a esposa dele também é consuleza, então está lá, por exemplo, nos Estados Unidos, representando lá um consulado brasileiro lá na Califórnia, lá em Nova York, enfim. Então, essa questão, ela está ligada intimamente à relação do casal, não só convivência diária, né? Não significa dizer convivência diária. Artigo 8º. Luana, lê para mim o 8º. Vou pular o parágrafo 6º, que vai falar somente sobre a questão do casamento, divórcio. Isso aí, para a gente, não vai interessar agora, não. Lê para mim o artigo 8º. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Vejam bem, no artigo 7º, a Luana leu, que a gente chama, né, a partir do artigo 7º, de Estatuto Pessoal. Ela leu o quê? Que no artigo 7º, você tem a lei do domicílio da pessoa. No artigo 8º, você tem a qualificação, quando você for falar de bens, e aí bens, vamos lembrar, bens móveis ou bens imóveis, quando ela fala no artigo 8º, para qualificar os bens, ou seja, bens aí a gente está falando de bens imóveis, regular as relações a eles concernentes, ou seja, regular o quê? Tudo aquilo que está concernente a esse bem. Aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Situados o quê? Os bens. É a lei que vai estar dirimindo, vai ser que lei? É a lei onde está domiciliada a pessoa proprietária do bem? Não. É a lei da onde estiver a situação da coisa. A coisa, ou seja, o bem, vamos lembrar de uma casa. A casa, ela está ali com a raiz. Então, ali, essa casa, esta casa, qual é a lei que vai ser dirimida para solucionar qualquer coisa com relação a esse bem que está cravado ali no solo? É aonde essa casa está situada. Se esse imóvel está situado no Brasil, é a lei brasileira. Se esse imóvel está situado na Argentina, é a lei da Argentina. Se esse imóvel está situado na Ucrânia, é a lei da Ucrânia. Então, é onde está situada a coisa, o bem, tá? Vocês podem me perguntar, tá, professora? E um motorhome? Porque já teve essa pergunta. E um motorhome? Aí, gente, a gente não está falando mais da natureza de essência da questão imóvel. Aí a gente está falando de casa como domicílio. A gente não está falando de imóvel, tá? Então, aí a gente vai ter que entrar em outro conceito, que não é esse conceito aqui dentro da LINDB, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aí, um estudo de casos que eu quero que vocês façam. Que é um probleminha. Esse probleminha aqui, eu acho que fui eu que inventei. Esse problema não foi da OAB, não. Vamos lá. Anotem o seguinte, vocês vão fazer um problema aí baseado nisso que a gente leu. Maria, de 18 anos. Maria, de 18 anos. Uruguaia. Maria, de 18 anos, uruguaia. Domiciliada na Jamaica. Casou-se com John,
de 21 anos. Norte-americano. Norte-americano. Domiciliado em Paris. Domiciliado em Paris. Ponto continuativo. O casamento foi celebrado na Turquia. O casamento foi celebrado na Turquia. Na mesquita principal. O casamento foi celebrado na Turquia, na mesquita principal. O casal, ponto continuativo, o casal estabelece como primeiro domicílio conjugal. O casal estabelece como primeiro domicílio conjugal a cidade de Paris. Ponto parágrafo. Após um período de convívio conjugal, Maria deseja divorciar-se. Maria deseja divorciar-se de John. Maria deseja divorciar-se de John. E a mesma adotando como domicílio o Brasil. E a mesma adotando como domicílio o Brasil. Ponto continuativo. Maria procura você advogado ou advogada. Maria procura você advogado ou advogada para esclarecer algumas dúvidas. A saber, 2 pontos. Primeira dúvida que Maria tem, que ela quer ser orientada por vocês. Primeira coisa, qual será a lei aplicada? Qual será a lei aplicada ao regime de bens do casal? Outra pergunta que a Maria quer fazer. Guarda dos filhos. Alimentos e nome. Ela quer saber sobre guarda de filhos, alimentos e nome. Aí vocês vão me dizer quais desses artigos aqui, a partir do 7, que a gente vai poder aplicar
no caso da Maria, e vocês vão me responder. Outro problema. Gente, esses dois cases, vocês não tem como me responder agora, porque senão a gente, se fosse uma aula presencial, a gente podia fazer dessa forma. Mas eu vou deixar para que vocês me respondam na aula que vem, tá? A senhora pode repetir a última pergunta, por favor? Posso. Você pegou a pergunta sobre o regime de bens do casal? Isso. Tá. Aí a outra pergunta que é, na verdade, mais duas que estão juntas, né? Guarda dos filhos. Aliás, são três coisas. Guarda dos filhos, alimentos e o nome. O nome é claro, né, gente? O nome dela, né? Como é que fica? Guarda dos filhos, alimentos e nome. Vamos a um outro case. No caso, como vai ficar o nome dela depois de divorciada, né? Isso, exatamente. Tá? Outro case. Mustafa, refugiado político, Mustafa, refugiado político, iraquiano. Mustafa, refugiado político, iraquiano. Casado em Damasco. Casado em Damasco. Com 4 esposas. Com 4 esposas. Pretende residir no Brasil. Pretende residir no Brasil. Com suas 4 esposas. Com suas 4 esposas. Pergunta-se o vínculo conjugal. Com as 4 esposas. Se tá ruim com uma, né, gente? Imagine com 4, né? O preço que tá o gás, a gasolina, né? Então, mas Mustafa deve ter dinheiro. O vínculo conjugal com as 4 esposas é admissível no direito brasileiro? É admissível no direito brasileiro? Ponto de interrogação. É admissível no direito brasileiro? Ponto de interrogação. Na outra linha, ainda nesse case aí. Mustafa encantando-se por uma brasileira. Mustafa encantando-se por uma brasileira. Poderá casar-se com esta? Ponto de interrogação. Poderá casar-se com esta? Ponto de interrogação. E o último case, gente, eu vou pedir a vocês que não vai lá no Pai Google, não, tá? Tenta fazer, porque isso aí é exercício para vocês aplicarem e, de repente, estudar também, porque de vez em quando cai esses probleminhas aí na prova da OAB, em concurso, tá? Tenta fazer sozinho, porque tá aqui, é só pegar o código e ler
e aplicar dentro do case, tá? Último case. Manuel Português, domiciliado na Espanha. Manuel Português, domiciliado na Espanha. Casado com Maria. Casado com Maria. Brasileira. Manuel, português, domiciliado na Espanha, casado com Maria, brasileira. E domiciliada com Manuel, que faleceu na Índia, durante um safari. Ponto continuativo. Considerando que o casal possuía bens no Brasil. Vírgula. Na Espanha. E em Portugal. Bens no Brasil, na Espanha e em Portugal. Determine a lei aplicável. 2 pontos. A lei aplicável. Vocês vão determinar qual é a lei aplicável ao que eu vou falar agora. Quero saber qual é a lei aplicável ao patrimônio de Manuel, herdeiros e testamento. Patrimônio, herdeiros e testamento. Ok? Então, esses 3 cases aí são 3 cases de trabalho de casa para vocês. Vamos voltar aqui na Lindsay. Luana, lê agora para mim o parágrafo 1º do artigo 8º. Professora, essa última questão aí, que está falando de herdeiros, testamento, eu acho que seria interessante a senhora colocar qual é o regime de bens, tá? Dos 2. Não, mas eu não vou complicar isso agora, não. Depois a gente, num outro momento, eu só quero fazer isso básico, depois a gente vai complicando, tá? Mas aí, como que eu vou responder com certeza? Então, eu vou colocar no regime universal. Sim, você vai pensar em regime legal, não vai pensar em regime convencional. Primeiro porque eu não falei eu não explicitei no problema se tem pacto antinupcial, se é regime de comunhão universal, se é regime de bens, né, separação total de bens, enfim. Não se liga nessa questão, não. Só se liga com relação aos bens os bens relacionados ao casal, tá? No todo, no geral. Como se fosse um regime legal, sem convenção, tá bom? Porque aí depois a gente piora a coisa. Não vamos pensar isso agora não, porque senão a gente não consegue estabelecer um raciocínio mais abrangente. Depois que a gente estiver já aplicando, a gente vai piorando os casos, tá? Vamos lá. Artigo 8º, parágrafo 1º. Lê aí para mim, Luana, por favor. Artigo 8º, parágrafo 1º. Peraí. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quando aos bens móveis ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares.
Lê o parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontra a coisa empenhada. Então, obrigada. Apenhada. Isso. Olha só. Vamos pensar o seguinte. No artigo 8º, a Luana leu sobre bens. Bens, situação da coisa. Lembra a situação da coisa? A casa, aquilo que está lá, raiz. Você não pode pegar a casa, dobrar ela e botar debaixo do braço. No parágrafo 1º, o legislador já fala: aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário. O proprietário do quê? Com relação aos bens móveis. O dono do carro, o dono da bicicleta, o dono da moto, que ele trouxer ou se destinar a transporte para outros lugares. São os casos, por exemplo, de pessoas no estrangeiro que trazem seus bens móveis, né? Traz aí a sua BMW, né? Traz aí o seu carro de coleção. Então, é com relação a isso que a lei está se preocupando. No parágrafo 2º, a Luana já lê não sobre bens imóveis e nem móveis, ela já está falando sobre o penhor, ou seja, aquilo que eu vou... Lembram do penhor? Eu tenho uma joia. O pessoal sempre utilizava, né? As pessoas de antigamente utilizavam. Vou colocar, porque antigamente as pessoas tinham muito esse hábito de comprar, de presentear com joias, né? Avós, enfim, passava de geração para geração. Então, você tinha aí essa coisa de, estou precisando de dinheiro, vou colocar no prego. Usava-se essa expressão, vou colocar no prego. É porque você penhorava uma joia. Então, exemplo, uma pulseira de rubi valia X. Então, você ia lá na Caixa Econômica, a Caixa Econômica ela fica como depositária fiel e ela guarda o seu bem, em contrapartida, ela te dá um valor. Depois você resgata esse bem através do pagamento daquele empréstimo que foi feito com você com relação àquela joia que você deixou apenhada. Então, é isso aí que a lei está falando. No artigo 9º, a lei já não está falando de casamento, não está falando de questões de bens. A lei está falando de obrigações, ela está falando de contratos. Lê o artigo 9º, por favor, Luana. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Olha aí, doutores, não está falando sobre aplicar a lei do país aonde está a situação da coisa, ou seja, onde está lá a casa, o imóvel. Está falando aonde se constituir a obrigação, ou seja, aonde o Alex assinou o contrato que gerou direitos e obrigações com a Maria. O Alex assinou o contrato com a Maria na Argentina. Então, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. Se constituírem o quê? As obrigações, as cláusulas obrigacionais. Então, se esse contrato foi constituído na Argentina, eu não vou usar o Brasil, eu vou usar a lei do país, não vou usar a lei brasileira, vou usar a lei da Argentina, porque foi lá que se constituiu as cláusulas obrigacionais, tá bom? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Se eu aplico a lei do país em que está situada a coisa, se eu aplico a lei do domicílio em relação à família, se eu aplico, por exemplo, a questão relacionada ao casamento, primeiro domicílio do casal, então isso eu tenho que ficar de olho. Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, então olha aqui. Alex e Maria têm um contrato. Esse contrato precisa ser executado no Brasil. A execução desse contrato vai depender de forma. Forma essencial. O que é a forma essencial? É aquela forma que é via de regra para um contrato. Será esta observada, ou seja, a forma
admitidas peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Vou repetir. Destinada-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, ou seja, se eu preciso que seja constituída essa execução por meio que ela esteja atrelada a uma forma essencial, o que vai acontecer? Será esta observada, a forma essencial, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos extrínsecos do ato. O que são requisitos extrínsecos do ato? São requisitos que não estão pertinentes ao ato pactuado, ao ato que está descrito neste contrato. São requisitos que estão fora do contrato, são requisitos que vão compor atos fora do contrato, extrínsecos ao ato. Requisitos intrínsecos aos atos são requisitos que estão constituídos das cláusulas obrigacionais, direitos e obrigações. Extrínsecos são aqueles que são, não é após, fora da cláusula que está constituída no contrato, tá? Mas isso só com relação à execução, não é com relação à constituição. Constituição é quando você vai constituir, ó, Maria, vamos fazer essa cláusula aqui, por exemplo, se não cumprir, tenho 5 dias para poder te cobrar? Vamos fazer o seguinte, junto com essa cláusula aqui, eu vou botar um garantidor. Ok, Alex, tá bom. Então, no momento em que você constitui esse contrato por meio, né, desse pacto, desse acordo entre 2 pessoas, 3, 4, enfim, no momento em que você constitui, é a lei desse país que você está constituindo esses direitos e obrigações que vai ser observada. Se você precisa agora executar esse contrato, já não é mais a lei desse país, pode ser a lei brasileira, dependendo da formalidade desse contrato. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. No parágrafo 2º, está dizendo o seguinte, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Pergunta, quem é o proponente? Quem é o proponente? Quem propôs o contrato? Oi? Quem propôs o contrato? Quem propôs o contrato. E quem propôs o contrato pode ser uma parte, pode ser a outra. Vai depender. Então, o proponente é aquele que está propondo esse contrato. Do outro lado, eu tenho a pessoa que aceita esse contrato. E o que o parágrafo 2º está dizendo? A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Doutores, olha o que a lei está dizendo. Ela não está dizendo domicílio do proponente, não, hein? Ela está dizendo a residência do proponente. Qual é a diferença entre residência e domicílio? Vocês já estão carecas de saber, porque a gente já falou sobre isso aqui. Domicílio é onde eu tenho ônibus de ficar. Residência eu posso ter várias. Então, essa residência vai ser fixada por vários locais, dependendo de quantas residências o proponente tiver, tá bom? Então, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, que ora pode ser uma pessoa, ora pode ser outra. Vai depender de quem foi que propôs esse contrato e do outro lado quem assinou esse contrato, tá? E aí, lembrando que é a obrigação. Dentro das cláusulas que foram convencionadas, essas cláusulas elas geram obrigações. Essas obrigações, ou seja, a obrigação resultante desse contrato,
vai ser aonde? No lugar em que reside o proponente. Então, se eu tiver que cobrar ao Tiago alguma obrigação que ele propôs e não foi feita, não foi realizada, vai ser qual é a lei que eu vou aplicar para que eu possa cobrar do Tiago? A lei do lugar aonde o Tiago reside. Porque foi ele que me propôs o contrato. Então, as obrigações resultantes desse contrato vão ser dirimidas pela lei da onde residir o proponente. Tá bom? Quem pode ler para mim o artigo 435 do Código Civil, do CC? Artigo 435 do CC. Tem alguém aí que pode me ajudar? Pode ler aqui, professor? Por favor, Tiago, por favor. 435, correto? Isso. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Ok? Se quiser combinar aí, combina o parágrafo 2º com o 435 do Código Civil, tá bom? Artigo 10. O artigo 10 vai ajudar vocês a fazerem lá o último case. Luana, lê para mim o artigo 10 agora da Índibe. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal da de cujos. Segundo. A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Obrigada. Esse artigo 10, parágrafo 1º e 2º, vai ajudar vocês a fazerem essa questão aí que a gente colocou aí para vocês como trabalho de casa. Olha só o que a Luana leu no 10. No 10, não está se falando de obrigações mais. No 10, está se falando de sucessão. Olha aqui. A sucessão por morte ou por ausência. Então, a ausência, aquele instituto que vocês já estudaram no direito civil, obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Então, eu vou obedecer à lei do país em que o defunto, o morto, domiciliava. É essa lei que vai estar aí calçando essa sucessão. Seja por morte ou seja por ausência. Ou, o legislador ainda me diz o seguinte, ou o desaparecido. Então, seja por morte, seja por ausência, ou porque desapareceu, e aí se desapareceu está aqui, né, junto na ausência, vai ser a lei, não do herdeiro, mas vai ser a lei da onde domiciliava o morto, ou o ausente ou desaparecido. Qualquer que seja a natureza, ou seja, bem móvel, bem imóvel, e a situação dos bens, da forma que os bens estão, com gravame, sem gravame, o que seja, vai ser a lei que vai dirimir isso aí, na questão da sucessão, é onde domiciliava o morto, ou o desaparecido, ou o ausente. Aí, no parágrafo 1º, o legislador fala o seguinte, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente,
sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, o que o legislador fez? Vamos supor que um bem de um estrangeiro, que esteja aí esse bem de estrangeiro, a lei do país dele seja uma lei mais célere, que vai beneficiar o cônjuge, que vai beneficiar os filhos, muito embora tenha que aplicar aqui a lei brasileira, porque a coisa está aqui, pode acontecer de se utilizar a lei desse estrangeiro. Por quê? Porque essa lei ela é mais célere, mais rápida, é mais benefício para o cônjuge, até mesmo pela própria questão de localidade, e os filhos. Porque os filhos, de repente, podem morar em outro lugar que não seja o Brasil. Então, isso vai favorecer os filhos, ou vai favorecer o cônjuge, ou vai favorecer ambos. E se essa lei vai favorecer ambos, vai ser aplicada a lei da onde estiver essa lei mais favorável. No parágrafo 2º, está dizendo o seguinte: a lei do domicílio do herdeiro, ou seja, Luana é filha do João. João deixou bens. Então, Luana é herdeira. A lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, ou seja, aquele que recebe um legado, e aí a gente vai estar falando de testamento, regula a capacidade para suceder. Doutores, não vamos confundir com o parágrafo 1º. O parágrafo 2º está dizendo a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, ou seja, aquele que é herdeiro legítimo ou aquele que recebe um testamento. Regula a capacidade para suceder. Aonde a Luana está morando, a Luana está morando no Paraguai. A Luana é herdeira do João. Vejam bem. Independente do João morar em Portugal e a Luana morar no Paraguai, a lei que vai ser atribuída com relação à capacidade da Luana, capacidade é o quê? Luana tem 8 anos. Então, essa capacidade dela vai ser regulamentada, vai ser aplicada, se vai dizer se ela tem capacidade ou não, se ela precisa de representação ou não, é a lei da onde a Luana mora, porque ela é herdeira. É a lei do país onde a Luana mora, com relação à capacidade da Luana. Luana é relativamente incapaz. Qual é a lei que vai dizer que ela é relativamente incapaz? É a lei do Paraguai, onde a Luana mora, que é herdeira, ou é a lei lá do seu João, que faleceu lá em Portugal? É a lei do Paraguai. Porque a lei do Paraguai é que vai dizer se a Luana é relativamente incapaz, se é absolutamente incapaz. Então, é a lei da onde mora a Luana. Então, vamos supor que a Luana tenha 16 anos, mas no Paraguai, 16 anos já atingiu a maioridade. Então, a Luana é capaz para suceder? Sim. Muito embora o seu João, pai dela, tenha morrido em Portugal. Mas a lei que vai estar dirimindo a capacidade da Luana, ou seja, ditando a capacidade da Luana, é no Paraguai, onde ela reside, onde ela mora. Tá bom? Então, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção na hora de aplicar a esses casos aí. Então, hoje a gente vai findar com a leitura até o artigo 10, e aí a gente vai, na outra aula, corrigir esses cases aí, para que a gente possa estar aplicando depois os demais artigos. Tá bom? Doutores, só para lembrar, sexta-feira é a nossa aula presencial lá na instituição, tá? Ah, e só para lembrar também, novidade, eu acho que nem todo mundo sabe, né? Se nós voltarmos presencial, vocês vão ter aí a salinha de vocês climatizada. Nós estamos climatizando as nossas salas, hoje chegaram os nossos ar-condicionados, graças a Deus. Vocês terão a sala novinha, climatizada, são 7 salas climatizadas e até com o projetor, tá bom? Então, nós estamos aí
fazendo tudo para que esse retorno de vocês seja um retorno também de comodidade, de prazer dentro da instituição, que vocês possam estar também de uma forma mais cômoda dentro da sala de aula. Ok? Então, até sexta-feira, com a nossa aula presencial aí na instituição. Na sexta-feira, vocês não vão estar no ar-condicionado não, tá, gente? Porque hoje que começou a instalar os ar-condicionados. Mas, se nós voltarmos presenciais, a aula presencial, vocês vão ter aí esse conforto, tá bom? Professora, vai ser em sala de aula esse aulão ou vai ser no auditório? Sala de aula. Provavelmente vai ser em sala de aula, porque eu acho que a enfermagem vai estar no auditório, tá? Que a enfermagem e a veterinária, elas estão tendo aula presencial. Desculpa, a veterinária está tendo aula presencial e a enfermagem aula prática. Então, eu acho que vai ter aula da enfermagem no auditório. Eu pedi hoje o Alfredo para poder verificar isso para mim. Mas se não for no auditório, provavelmente vai ser na sala C8, que é a sala mais próxima lá no segundo andar, no andar da biblioteca, tá? Vai ser no andar da biblioteca. Se não for no auditório, vai ser no andar da biblioteca, porque o elevador tá com defeito, estão fazendo manutenção. Então, eu pedi para que não fosse uma sala, para que a gente não chegar lá com metade da língua para fora, né? Tendo que utilizar de oxigênio, tá bom? Se não for no auditório, vai ser na sala C8, que é no mesmo andar da nossa biblioteca, tá? De 17 até as 21 horas. Não era das 19, professora? 19, professor, 19. É 19h07, né, gente? Tá? 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Melhor, deixa às 7 da noite. Senão vão chegar lá de manhã. Senão eu já vou ter que tomar uma cervejinha esperando, pô. Não faz isso comigo no sextou, não. Vou retificar. De 19 até as 21 horas, tá bom? Gente, vou pedir a vocês um favor. Se tiver qualquer dúvida, leva na sexta-feira com relação à metodologia, escreve para não esquecer. Vai ser a hora da gente estar dirimindo tudo isso, tá? Esse encontro, ele também é para isso. É para realmente a gente tirar as dúvidas que a gente puder tirar nesse momento, tá? Obrigada por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Um beijo no coração de cada um, tá? Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite, professora. Até a próxima.